Bom, vamos iniciar hoje algumas aulas a respeito da Bíblia. Eu queria começar pela estrutura da Bíblia. A Bíblia é um livro muito conhecido, muito lido, muito vendido, né? Mas muita gente não entende, muita gente não sabe nem como é que lê a Bíblia, como é que começa a ler a Bíblia. Não sabe como ela foi formada e como é que ela foi estruturada. Então, eu queria começar mostrando a estrutura da Bíblia. A Bíblia é estruturada da seguinte maneira. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Pacto, ou Aliança, como também são chamados. E a segunda parte é chamada do Novo Testamento. Então, mas como é que tem uma coisa com a outra? Como é que liga uma parte com a outra? O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Então é importante a gente ler o Antigo Testamento vendo que está sempre apontado para Jesus. E o Novo Testamento já é após a chegada de Jesus, né? Então, é toda a sua vida, sua obra, seu ministério, sua morte e as cartas de Paulo, né? Os evangelhos, as cartas de Paulo e, finalmente, o livro de Apocalipse, as coisas futuras. Então, a primeira parte, o primeiro bloco dos livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco. Penta quer dizer 5. Então, são os 5 primeiros livros, tá? Que são muito conhecidos, inclusive. O livro muito conhecido é o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer início, origem, né? Esse é o primeiro. Depois vem o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Depois o livro de Levíticos. Depois o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Então, esses livros foram escritos por Moisés. São os 5 primeiros, são livros assim mais volumosos e que é o início realmente da história bíblica. O segundo pacote, o segundo grupo assim, é que são chamados livros históricos. Eles apresentam a história do povo de Israel, a história do povo de Deus. Então eles são 12 e são também muito interessantes. Eles começam com Josué, que é exatamente o início da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Depois tem o livro de Juízes, um período em que a terra ficou governada por juízes. Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses são livros chamados históricos. Aí a história pura, como todo o povo de Deus se desenvolveu desde a entrada na Terra Prometida até o período que antecedeu, os 400 anos que antecederam o anúncio de Jesus Cristo através de João Batista. Uma coisa logo que é muito importante ressaltar é que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, estão em ordem de assuntos. Então é muito importante porque vocês depois vão descobrir, que eu vou falar isso em aulas seguintes, que o livro de Esther, o livro de Neemias é um dos últimos livros da Bíblia, né? E na sua Bíblia não vai aparecer como um dos últimos livros, porque ele vai aparecer nos livros históricos, e assim por diante, né? Esdras, Neemias e Esther são dos últimos livros da história bíblica. Em seguida, tem os livros poéticos. Poéticos por quê? Porque eles são dispostos, eles foram escritos sob forma de poesia. Então são livros muito conhecidos, como o livro de Salmos, que é um livro conhecidíssimo, fica no meio da Bíblia, né? Praticamente no meio da Bíblia. Salmos, escritos muitos, inclusive por Davi, né? Salmos, depois vem Provérbios chamado Provérbio de Salomão, também em formato de poesia, né? E Eclesiastes, Salomão também, Cantares de Salomão. Faltei falar, mas de muita importância, o livro de Jó. Então, o primeiro livro dos poetas é o livro de Jó. E também tem um formato de poesia, tá? Apesar de ser a história de um sofrimento muito grande, mas ele também tem um formato de poesia. Por isso que ele consta dos livros poéticos. Em seguida, o outro pacote são livros profecias, livros proféticos. Então, eles começam com os 5 maiores em volume, são chamados de profetas maiores. Então são conhecidíssimos o livro do profeta Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então são livros também, não está dizendo, que eram profecias, eles estavam sempre apontando para coisas que iam suceder, inclusive quanto à vida de Jesus Cristo. E profecias muito, muito além do próprio Jesus Cristo. Então, é interessante porque esses livros foram escritos
foram escritos no período em que a história estava sendo desenvolvida e contada nos livros históricos. É muito importante entender isso. Você vai depois, em alguns momentos que você vai estar estudando a Bíblia com mais detalhe, vai ver que no tempo de Samuel, já no tempo de Davi, escrito por Samuel, já havia salmos escritos pelo mesmo Davi. Tá? Então é assim por diante. Quando você vê no tempo de Salomão, o rei Salomão, rei de Israel, também já aparecia em Reis essa história, e os provérbios escritos por ele aparecem em Provérbios. E assim por diante. Então é bom a gente ter esse destaque de que a ordem cronológica e a ordem pela qual é apresentada por assunto. Depois nós temos os profetas menores. Menores por quê? Porque escreveram em menor quantidade. Enquanto que um livro de Isaías tem cerca de 66 livros, né, uma quantidade muito grande de livros, os profetas menores têm 3, 4, 5, até um capítulo mesmo. Tá? Então são Oséias, Joel, Amós. Né? São 12, a gente vai ter de 3 em 3, fica mais fácil. Né? Oséias, Joel, Amós. Depois, Obadias, Jonas e Miqueias. Depois, Naum, Abacuque e Sofonias. E Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são 12 profetas menores, com os 5 maiores, são 17 livros proféticos. Tá? Então, com isso, a gente tem encerrado o Antigo Testamento. Lembrando que essa história ocorre praticamente toda nos livros históricos, tá? E todos os profetas, eles viveram ou escreveram sempre dentro da época em que o livro histórico estava sendo escrito. Bom, teve um período depois de 400 anos em que não existe nenhuma revelação de Deus para o seu povo. Então, a gente é considerado, chamado de período interbíblico, esse período de 400 anos, né? Que podemos falar outra ocasião sobre eles. É um tempo muito longo. Você imaginar que o Brasil tem 500 anos que chegaram aqui os portugueses, então 400 anos é um período muito longo para você não ter notícias, não ter nenhuma profecia, nada a respeito do que iria acontecer com Jesus Cristo. Bom, os livros do Novo Testamento também são agrupados. Tá? Então, didaticamente, por assunto também, são agrupados. Então, quais são eles? Os 4 primeiros, muito conhecidos, são os chamados evangelhos. Evangelho quer dizer boa nova, né? O anúncio de Jesus Cristo. Então, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escrito por uma pessoa diferente e cada um para um público diferente. E eles são também interessantes porque eles têm muita coisa em comum e muito assunto assim que eles são totalmente independentes. Né? O Novo Testamento, ele tem um livro histórico, somente um livro histórico. É suficiente, né? É o livro de Atos, o nome chama Atos dos Apóstolos. Então, são coisas que os apóstolos escreveram, viveram, vivenciaram, né? Pregaram, fundaram igrejas, assim por diante, né? Propagaram já o cristianismo, né? Então está escrito os primeiros anos da igreja primitiva, chamada, né? Está relatada no livro de Atos, né? Depois vem as cartas, porque no livro de Atos tem muita referência que que Paulo visitou, criou muitas igrejas, né? Estabeleceu muitas igrejas e pregava em várias cidades, né? Ele e outros, né? Então o que aconteceu? Eles foram criando igreja. Depois, principalmente Paulo, começou a escrever para essas igrejas, para orientar. Então é impressionante como toda a doutrina evangélica, a doutrina cristã, chamada até a doutrina apostólica, né, foi escrita nessa época em que Paulo orientou muito as igrejas onde já estava estabelecido o evangelho. Então, por exemplo, a primeira carta é chamada de Romanos, quer dizer, é uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, né? Depois vem 1º e 2º Coríntios, que são cartas escritas à igreja que estava em Corinto, né? Depois vem Gálatas, a igreja que estava na Galácia. Efésios, carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. A Filipenses, carta à igreja que estava em Filipos. Colossenses,
carta que estava em Colossos. Primeiro e segundo Tessalonicenses, carta à igreja que estava na Tessalônica. Primeiro e segundo Timóteo, aí é diferente. É carta à pessoa chamada Timóteo. Tá? Depois vem Tito, a pessoa chamada Tito, e Filemão, também uma pessoa. Então esse grupo de cartas são chamadas de cartas paulinas. É a grande base do Evangelho, a grande base da doutrina cristã, está nessas cartas que Paulo escreveu. Né? Então, depois, vem outras cartas, chamadas de cartas gerais. Né? São cartas tipo Hebreus, né? Não está dizendo que Hebreus é o povo judeu, né? Carta escrita por Tiago, né? Tiago, carta escrita por Pedro, 1ª e 2ª Pedro, carta escrita por João, 1ª, 2ª e 3ª João, são cartas inclusive pequenas, carta de 1, 2, 3 capítulos. Né? Carta escrita por Judas, não aquele Judas que traiu Jesus, e depois o último livro da Bíblia, né? Que é um livro profético, que é chamado de Apocalipse, ou, como em inglês, é chamado de Revelação. Tá? Então, acho que só o Brasil é que chama de Apocalipse, a língua portuguesa. Né? Os outros países chamam a revelação que João teve e passou para as igrejas, né? E até hoje, todo esse conteúdo, ele chegou até nós, e esse conteúdo que a gente usa e que a gente estuda e analisa nas igrejas. Assim, puxa, mas quais são as Bíblias que existem nas livrarias, né? Então, o mercado de livraria é muito grande, né? Então, a gente tem Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades que publicam Bíblias e assim por diante. Várias livrarias editoras publicam Bíblias. Então, existe a Bíblia, vamos chamar assim, comum, né? Bíblia comum, tá? E depois tem muitas Bíblias comentadas, tá? Bíblias comentadas. Eu tenho uma, depois mando para vocês as fotos, chamada Bíblia de Genebra, né? Então, é uma Bíblia que tem comentários. Então, você tem várias notas de rodapé em que você entende um pouco, ou entende bastante, né? O aspecto histórico, geográfico, cultural, tá? Tudo que a questão linguística, a palavra significava o que no grego ou no hebraico e assim por diante. Tá? Recentemente surgiram Bíblias chamadas Bíblia em ordem cronológica. Então eu tenho inclusive uma muito boa da livraria CPAD, editora CPAD. Então essa, como eu falei no início, essa apresenta a Bíblia toda, só que em ordem cronológica. Ela apresenta, por exemplo, Gênesis, depois ela apresenta Jó, que é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, tá? E depois o resto é do Pentateuco. Depois, quando ela começa a apresentar os livros históricos, ela vai apresentando, quando o profeta Jeremias escreveu, ele é encaixado no momento que ele escreveu. O profeta Isaías, Amós, Obadias, Miqueias e assim por diante. Tá? De maneira que você tem um entendimento melhor de como esses livros foram escritos ao longo do tempo. Então essa Bíblia em ordem cronológica, tem mais de uma do mercado e nas livrarias, elas são, para quem não está muito acostumado, tem uma certa dificuldade de ler no começo, mas depois você entende que aquilo tem tudo a ver. Quando Davi adulterou, pecou com Betseba e tal, né? Ele escreveu o Salmo 51. Então aparece junto da história dele, lá no livro de Samuel. Né? Não aparece, não existe livro de Salmos nessa Bíblia cronológica. Existe a cronologia bíblica, tá? Que é uma história só. Da mesma maneira, no Novo Testamento, ele apresenta também as cartas, os evangelhos, né? Foram feitos, à medida que os evangelhos foram sendo escritos, eles também foram colocando a ordem cronológica e assim por diante. Então as cartas de Paulo não foram escritas na sequência que está na Bíblia comum. Ela tem uma outra linha do tempo, né? Tá? Então é interessante também a gente saber qual foi onde foi escrito, foi 50 anos depois de Cristo, foi assim por diante, né? Que claro que ninguém foi escrevendo na medida que Jesus estava fazendo o seu ministério, né? É bom deixar bem claro, né? A pessoa não chegou lá e pegou um papiro, bom, eu vou escrever hoje que o mestre curou uma criança, o mestre curou uma mulher, curou um homem que estava paralítico, assim por diante. Não foi feito assim, né? Não era aquela coisa
online como a gente esperaria que fosse hoje. Então, depois que Jesus morreu, 50 anos depois, 20 anos depois, já no ano 50, né, eles começaram a escrever. E depois eu vou falar sobre como é que eles foram compilados. Existe também uma Bíblia católica, chamada a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia que eu acho muito interessante também. Ela é comentada, né? É comentada. O escritor lá, que aglutinou, né, os comentários e tal, ele é muito competente, ele entende muito de línguas originais, muito de cultura, então é uma Bíblia muito boa também, uma Bíblia comentada. E eu esqueci de dizer que a Bíblia de cronológica, ela também é comentada, tá? Só que ela tem um comentário um pouco mais devocional. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que é mais uma aplicação à sua vida, tá? O que ela comenta lá. Então eu tenho lido,